eclipses solares são eventos que, por sua raridade e beleza, capturam a atenção das pessoas ao redor do mundo. Imagine o Sol no auge do seu brilho, por volta do meio-dia, e gradualmente ele começa a desaparecer. O céu, antes claro e brilhante, escurece lentamente, assumindo toneladas de crepúsculo. Esse fenômeno ocorre porque a Lua passa diretamente entre a Terra e o Sol, bloqueando a luz que normalmente nos alcança. Durante o ápice do eclipse, conhecido como fase de totalidade, o Sol parece desaparecer completamente, deixando o céu em completa escuridão por alguns minutos. Nesse instante, a atmosfera externa do Sol, chamada de corona, se torna visível como um anel brilhante ao redor da Lua. Esse anel luminoso é formado por gases quentes e ionizados que compõem a coroa, que normalmente é ofuscado pela intensa luz solar. Durante um eclipse total, não apenas a coroa pode ser observada, mas, dependendo das condições, algumas estrelas e planetas próximos também podem se tornar visíveis no céu escuro. Esses eclipses nos lembram da precisão e da sincronia do sistema solar. Cada eclipse é um evento raro e temporário que nos dá uma visão direta de como os corpos celestes interagem. Eles são exemplos perfeitos de como a mecânica celeste funciona, mostrando que até os eventos mais grandiosos do universo estão em harmonia com leis simples e elegantes. Além de sua beleza, os eclipses solares são importantes para a ciência, permitindo a observação de observações que, de outra forma, seriam invisíveis. A corona solar, por exemplo, é uma das áreas mais misteriosas e científicas do Sol, e os eclipses são momentos preciosos para os astronômicos coletarem dados sobre ela. Os eclipses lunares, embora menos dramáticos do que os solares, também oferecem uma oportunidade fascinante de observar a interação entre a Terra, o Sol e a Lua. Diferente de um eclipse solar, o eclipse lunar ocorre quando a Terra passa entre o Sol e a Lua, projetando sua sombra sobre a superfície lunar. Isso faz com que a Lua escureça, mas ao contrário do que acontece no eclipse solar, a Lua não desaparece por completo. Em vez disso, ela frequentemente assume uma tonalidade avermelhada, uma aparência popularmente conhecida como lua de sangue. Essa cor avermelhada ocorre porque a luz solar, ao passar pela atmosfera terrestre, sofre refração e se curva em direção à Lua. As cores mais curtas do espectro de luz, como o azul e o verde, são espalhadas pela atmosfera, enquanto as mais longas, como o vermelho e o laranja, passam com mais facilidade, atingindo a Lua e dando a ela essa coloração característica. Esses eclipses são visíveis a partir de qualquer lugar na Terra onde a Lua esteja acima do horizonte no momento do evento, tornando-os muito mais comuns de serem observados do que os eclipses solares. Além disso, os eclipses lunares tendem a durar muito mais tempo do que os solares. Enquanto um eclipse solar total pode durar apenas alguns minutos, um eclipse lunar pode se estender por horas, permitindo uma observação prolongada do aspecto. Essa característica o torna mais acessível para observadores amadores e profissionais. Embora menos espetacular, ele também oferece uma visão do alinhamento perfeito entre os três corpos celestes. A importância científica dos eclipses lunares não deve ser subestimada. Eles permitem que os cientistas estudem a atmosfera terrestre através da maneira como a luz é filtrada e projetada na Lua. Ao longo da história, esses eventos foram usados para medir distâncias, entender o movimento dos corpos celestes e até prever acontecimentos astronômicos com precisão. Mercúrio e Vênus, os planetas internos do Sistema Solar, experimentaram um tipo diferente de eclipse conhecido como trânsito.
Como esses planetas não têm luas grandes o suficiente para gerar eclipses como os que ocorrem na Terra, os trânsitos são observações de Mercúrio ou Vênus, passando diretamente entre a Terra e o Sol. Durante um trânsito, o planeta aparece como um pequeno ponto preto cruzando a face brilhante do Sol. Embora técnicos sejam um eclipse, esses trânsitos não têm o impacto visual dramático de um eclipse solar total. Mercúrio, o menor e mais próximo planeta do Sol, é conhecido por ter trânsitos mais frequentes, devido à sua órbita mais rápida. No entanto, devido ao seu pequeno tamanho, os trânsitos do Mercúrio são difíceis de observar sem o uso de telescópios adequados. Esses eventos são raros, ocorrendo cerca de 13 a 14 vezes por século, e são sempre momentos importantes para os astrônomos, pois permitem medir com precisão a órbita de Mercúrio e testar leis de gravidade e dinâmica planetária. Vênus, por outro lado, oferece trânsitos mais perceptíveis devido ao seu tamanho maior. O trânsito de Vênus é um evento especialmente significativo, mas também muito raro. Ele ocorre em pares com uma diferença de 8 anos entre os dois trânsitos, e depois passa mais de um século sem acontecer novamente. A última vez que isso aconteceu foi em 2012, e o próximo trânsito de Vênus só ocorrerá em 2117. Durante o século XVIII, o trânsito de Vênus foi crucial para medir a distância entre a Terra e o Sol, com maiores resultados, um dos primeiros grandes avanços na astronomia moderna. Apesar de Mercúrio e Vênus não terem luas que proporcionem eclipses solares como os da Terra, seus trânsitos têm uma importância científica enorme. Eles permitem que os astros testem modelos de mecânica orbital e estudem as atmosferas desses planetas através da luz que passa por elas durante o trânsito. Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar, oferece um espetáculo único quando se trata de eclipses. Ao contrário da Terra, onde só temos uma lua, Júpiter possui mais de 79 luas conhecidas. Esse sistema de luas cria oportunidades para que eclipses ocorram com frequência no gigante gasoso. As 4 maiores luas de Júpiter, Io, Europa, Ganimedes e Calisto, são as mais estudadas e frequentemente envolvidas nessas ocorrências. Essas luas são grandes o suficiente para projetar sombras que possam ser vistas na superfície do planeta. Ao observar Júpiter através de um telescópio, é possível ver essas sombras cruzando a atmosfera do planeta como pequenos pontos escuros em movimento. Esses eclipses são mais rápidos do que os que ocorrem na Terra, muitas vezes durando apenas alguns minutos devido às rápidas rotações de Júpiter. Isso cria um espetáculo dinâmico e em constante mudança, que intriga observadores e cientistas. Entre todas as luas de Júpiter, Io é particularmente interessante por suas atividades vulcânicas. Quando eu passo entre o Sol e Júpiter, sua sombra projetada pode ser observada na superfície do planeta. O estudo desses eclipses oferece insights sobre a dinâmica orbital das luas de Júpiter e ajuda os cientistas a compreender melhor as interações gravitacionais entre o planeta e suas luas. Além disso, Júpiter possui uma atmosfera densa, composta principalmente de hidrogênio e hélio. Quando as luas passam em frente ao planeta, elas não apenas projetam sombras, mas também interagem com a atmosfera, gerando dados importantes para a compreensão das características atmosféricas de Júpiter. O estudo dos eclipses em Júpiter continua a revelar detalhes fascinantes sobre a gravidade, a rotação e a composição das luas e do próprio planeta, proporcionando uma visão detalhada do funcionamento de um dos sistemas planetários mais complexos do nosso sistema solar. Saturno, conhecido por seus impressionantes anéis, oferece uma experiência única quando se trata de eclipses.
Suas muitas luas e os próprios anéis criam um espetáculo fascinante de luz e sombra. A lua maior de Saturno, Titã, é grande o suficiente para projetar uma sombra visível sobre o planeta. Quando Titã passa entre o Sol e Saturno, sua sombra pode até ser vista caindo sobre os anéis, criando um efeito visual deslumbrante. Isso torna os eclipses em Saturno um dos mais complexos e belos de se observar. Os anéis de Saturno, compostos por bilhões de partículas de gelo e rocha, também desempenham um papel importante nos eclipses. Quando vistos da Terra, os anéis podem aparecer como uma linha fina, dependendo do ângulo de visão. Durante essas graças, as sombras dos anéis são projetadas na superfície de Saturno, criando faixas escuras e dando ao planeta um aspecto ainda. A interação entre as sombras das luas de Saturno e seus anéis gera um espetáculo celestial único, que revela muito sobre a mecânica do sistema planetário. Cientistas que observam esses eclipses podem estudar as interações gravitacionais entre as luas, os anéis e o próprio Saturno, ajudando a entender melhor a composição e a dinâmica desse gigante gasoso. Além disso, a observação dos eclipses de Saturno oferece uma visão fascinante sobre como as sombras e a luz interagem em um sistema tão complexo. Urano, o gigante gelado do sistema solar, apresenta uma configuração única para eclipses devido à sua orientação extrema. O eixo de Urano está praticamente à sua órbita ao redor do Sol, o que significa que, durante parte de seu ano orbital, seus polos apontam quase diretamente para o Sol. Isso cria uma situação inusitada em que eclipses podem ocorrer com mais frequência nos polos do planeta. A direção extrema de Urano faz com que seus eclipses durem mais tempo do que em outros planetas. Quando suas luas ou seus anéis passam em frente ao Sol, as sombras projetadas em Urano podem durar várias horas. Isso dá aos cientistas uma oportunidade prolongada de estudar a dinâmica das luas de Urano e a interação entre os anéis e o planeta. Outro aspecto fascinante dos eclipses em Urano é a maneira como a luz se comporta ao interagir com sua atmosfera. A atmosfera de Urano é composta principalmente de hidrogênio, hélio e metano, o que faz com que ela tenha um tom azulado. Quando as sombras das luas ou dos anéis passam por essa atmosfera, os cientistas podem estudar como a luz solar é filtrada e dispersa, obtendo informações valiosas sobre a composição e as camadas atmosféricas do planeta. Embora os eclipses em Urano não sejam visíveis da Terra, sem equipamentos poderosos, eles fornecem uma riqueza de dados para astrônomos, oferecendo uma visão intrigante sobre um dos planetas. Netuno, o planeta mais distante do Sol, é um dos locais mais solicitados para observar eclipses. Sua imensa distância da Terra dificulta a visualização de qualquer evento celestial. Mas os eclipses em Netuno ainda ocorrem e são de grande interesse científico. A maior lua de Netuno, Tritão, possui uma órbita retrógrada, ou seja, ela orbita o planeta na direção oposta à sua rotação. Esse movimento incomum faz com que os eclipses em Netuno tenham padrões únicos e fascinantes. Quando Tritão passa entre o Sol e Netuno, sua sombra é projetada no planeta, criando um eclipse que, embora difícil de ser observado, oferece uma oportunidade valiosa para estudar tanto a Lua quanto o planeta. A atmosfera de Netuno, composta principalmente de hidrogênio, hélio e metano, interage com a luz solar durante esses eclipses, permitindo que os cientistas obtenham informações sobre as camadas atmosféricas, e a dinâmica de Tritão-Netuno também possui outros pequenos satélites que podem gerar eclipses menores. Mas é uma interação com Tritão que mais intriga os astrônomos. A órbita retrógrada de Tritão é um mistério
que pode ser melhor compreendido através da observação desses eclipses, e sua dinâmica oferece pistas sobre a história e a formação do sistema de Netuno. Apesar dos desafios, os eclipses em Netuno revelam dados cruciais sobre a gravidade, a atmosfera e a composição tanto do planeta quanto de sua lua maior. Eles continuam a ser uma área de estudo fascinante para astronômicos que Plutão e sua lua Caronte formam um sistema binário único, onde os dois corpos celestes estão gravitacionalmente presos um ao outro. Isso significa que Plutão e Caronte estão sempre apresentando a mesma cara um para o outro, em uma dança celestial constante. Devido a essa ligação gravitacional, Plutão e Caronte experimentaram um tipo especial de eclipse, conhecido como eclipse mútuo. Durante um eclipse mútuo, Plutão e Caronte se alternam bloqueando a luz do Sol um do outro, criando um ciclo regular de eclipses. Esses eventos são frequentes, ocorrendo em cada poucos dias terrestres, e oferecem uma oportunidade única para os cientistas estudarem o sistema de Plutão e Caronte. Embora esses eclipses sejam difíceis de observar da Terra devido à distância de Plutão, eles fornecem dados detalhados sobre as dimensões, órbita. A dança entre Plutão e Caronte é um lembrete de que, mesmo nos limites do sistema solar, a mecânica celeste continua a criar características extraordinárias. Os eclipses mútuos entre esses dois corpos revelam muito sobre suas interações gravitacionais, ajudando os astrônomos a compreender melhor como esses planetas anões funcionam e se